Olá, galera, já começando a entrar então. Olá, tudo bem? William aí, Juan, a galera tá começando a entrar aqui então no nosso live de hoje. Tá quase dando 9 horas aí, vamos aguardar mais uns instantes, a gente já começa. O nosso tema de hoje, cuidados com colunas de HPLC, algumas dicas fundamentais aí, básicas para vocês, legal, ajudar aí no dia a dia de quem já trabalha ou quem tem intenção de trabalhar e está começando na área. Muito bem, galera, vamos chegando, falando o seu olá, acenando, para que a gente possa começar aí essa noite, depois de um longo dia de trabalho. Espero que todos já na área, trabalhando na área de cromatografia líquida, HPLC. Isso é legal, isso aí. Tudo bem. Pessoal chegando aí, boa noite. Muito bem. 9 horas. Leonardo também chegando aí, galera. Pessoal que está chegando já pode ir participando, falar de onde é, formação, né? Se quiser já ir adiantando, onde trabalha, se já atua na área, legal? Isso aí. Então vamos lá. Vamos começar 9 horas em pontos. Eu sou um cara pontual, né? Sou um cara metódico. Normalmente os instrutores, os professores, a gente costuma ter uma metodologia aí, né? De começar sempre na hora. Então vamos iniciar. Ok, gente, meu nome é Marco, eu sou o Marco Félix, sou engenheiro responsável na empresa DCTech e o diretor técnico, ok? A DCTech é o representante no Brasil da empresa, na linha de cromatografia líquida da empresa Knauer, uma empresa, um fornecedor, fabricante alemão. Temos outras linhas de produto, não só cromatografia líquida, mas também a cromatografia gasosa, espectrofotometria e assim por diante. A minha experiência, eu estou há 30 anos já nessa área de instrumentação analítica, basicamente comecei em cromatografia líquida, então eu tenho muitos anos aí de experiência em todas as áreas, seja em suporte analítico, suporte técnico, desenvolvimento, validação, soluções de problemas, análise, manutenção. Então assim, eu estou há muito tempo nessa área, 30 anos de janela já, e a minha formação é em engenharia eletrônica, pós-graduação em administração de marketing, especialização em química analítica, diversos cursos na área no Brasil e no exterior, principalmente no exterior, onde já trabalhei com diversos fabricantes internacionais. Então tenho bastante conhecimento e bastante experiência. Óbvio que a gente nunca sabe tudo nessa área, a tecnologia está sempre sendo desenvolvida, e então a gente está sempre aprendendo, ok? Então eu estou aqui para ajudar vocês a passar um pouco de conhecimento, que eu acho que é importante, principalmente aquele conhecimento prático, né? Não muito de cunho teórico, muito de cunho acadêmico, mas sim uma coisa mais prática, mais simples, ok? Que a gente possa trocar uma ideia numa live. Óbvio que num curso, eu estou acostumado mais a fazer cursos e treinamentos e aulas, e a minha exposição é sempre através de imagens, de slides, de gráficos, ok? De figuras, onde a gente consegue ilustrar melhor aquilo que a gente está querendo passar para vocês. Numa live é um pouquinho diferente, é mais um bate-papo mesmo, e através do que eu estou falando com vocês, então a gente vai tentando abordar os assuntos de uma forma sistemática. Eu separei 4 temas básicos para quem trabalha com cromatografia líquida HPLC, 4 tópicos básicos no conceito, no assunto cuidados com colunas de HPLC, e desses 4 pontos então eu vou seguir, e aí conforme a gente vai conversando eu vou apresentando esses tópicos para vocês, desses cuidados fundamentais na área de cromatografia líquida, os cuidados com as colunas de HPLC. Vocês já podem deixar aí os comentários, as perguntas, né? A gente já tenta responder as dúvidas aí conforme elas vão surgindo. Ok, eu estou me habituando um pouco aí nessa questão de live. É uma coisa que a gente tem que ter uma atenção múltipla aqui, a vários fatores, mas a gente vai dando um jeito, né? Minha especialização é a área de cromatografia líquida.
não é live, então me perdoe aí o meu qualquer tipo de erro e falta de atenção a todos esses artifícios da área de tecnologia, mas a gente vai entrando nesse novo segmento. Muito bem. Qual o primeiro cuidado? Que cuidado número 1 ao se utilizar uma coluna de HPLC, ok? Vocês vão colocando aí nos comentários, ok? Se você já tem se você já tem algum tipo de experiência, se você já trabalha na área de cromatografia, ok? Para eu sentir um pouco qual é o nível de conhecimento aí do meu público, ok? Se eu estou falando algo muito avançado ou não, a gente pode voltar então um pouco o tema e tentar explicar de uma outra forma, uma forma um pouco mais fácil, ok? Bom, eu vou aqui, né? Esse é o foco do assunto de hoje, a coluna de cromatografia líquida, ok? O nome coluna porque é um tubo em forma de coluna. Essa coluna ela tem as suas dimensões, comprimento e diâmetro interno. Esses são informações fundamentais que a gente fala de informação sobre o hardware da coluna. Não só isso, além das dimensões, que é comprimento e basicamente diâmetro interno, é o material com o qual a coluna é produzida e fabricada. Então, as colunas hoje de HPLC, quase na sua totalidade, são construídas à base do suporte, né, que a gente chama de hardware da coluna, é feito em aço inox. O aço hoje é o material mais utilizado para o desenvolvimento de colunas e para a produção de colunas, pelo motivo de ele ser um material resistente quimicamente e resistente fisicamente. Então, hoje, esse é o material mais encontrado. Então, a maioria de quem já trabalha ou vai trabalhar, na sua totalidade, as cromatografias, as colunas cromatográficas, elas serão desse formato. O que vai mudar, em termos de hardware, eu estou falando somente, são as dimensões, que a gente chama de dimensões físicas. Comprimento, ok? E o seu diâmetro interno. Então, eu tenho 2 exemplos aqui. Uma coluna com 100 milímetros ou 10 centímetros de comprimento, ok? O diâmetro interno é de 2 milímetros. E aqui eu tenho uma coluna menor, uma coluna de 5 centímetros de comprimento, mas ainda assim também o diâmetro de 2 milímetros, diâmetro interno, ok? Bom, são características do hardware de uma coluna, físicas. As outras características que a gente fala são características do recheio, ok? De uma coluna cromatográfica. É o recheio com o qual esse tubo de aço ele foi preenchido. A gente chama esse recheio de empacotamento da coluna. É como é o método de introdução do recheio na coluna seria o método de empacotamento sob alta pressão. Esse recheio, que é o empacotamento, nós então falamos o nome desse recheio, o nome técnico seria a minha fase estacionária, ok? Bom, por que esse elemento ele é tão fundamental e tão importante hoje na cromatografia líquida, HPLC ou HPLC? Bom, nós costumamos falar que a coluna é o coração do sistema de cromatografia, é o coração da cromatografia. Por quê? Porque a separação, o processo de separação, ele ocorre dentro da coluna, ou seja, a gente fala aqui a interação, se existe algum tipo de interação, a interação química, a interação física, os processos, os mecanismos de separação que a gente chama de físico-químicos, eles ocorrem dentro da coluna, ok? Então, o desenvolvimento do método cromatográfico, ele é baseado na escolha da fase estacionária da sua coluna. E esse desenvolvimento ele se desenrola em função do que você escolheu como coluna cromatográfica. Okay? Então, todo o pré-estudo de uma formulação do desenvolvimento de um método é baseado na escolha da coluna cromatográfica. Mas a escolha de uma coluna cromatográfica ela é em função do que você pretende analisar, da substância que você pretende analisar, ok? Não só isso.
essa substância, em qual condição ela se encontra, em qual matriz, ok? Em que tipo de solução, ok? Ela se encontra. Então, o desenvolvimento do método cromatográfico ele parte, sim, pelo conhecimento prévio da sua amostra, ok? Das características físico-químicas da sua substância de interesse, que nós chamamos na área analítica de analito de interesse. A partir dessas condições, da escolha da sua natureza, da natureza química da amostra, eu vou fazer algumas análises para então eu traçar um projeto de desenvolvimento, escolha do método mais adequado de interação, dos mecanismos mais adequados de interação físico-química para aquela substância. Isso já é um outro assunto, ok? Isso já é um assunto de desenvolvimento de método, não vou abordar aqui, mas é algo que vocês precisam ter em mente, de que a seleção dessa coluna, a seleção de uma coluna de trabalho na qual vocês vão utilizar no seu equipamento, ele teve então um critério de seleção e ensaio e vários testes foram realizados, ok? Em função sempre do componente que você pretende analisar, ok? Ficou claro com relação... É uma introdução um pouco teórica para a gente começar a entrar no assunto realmente a coluna cromatográfica. Não é o foco do nosso assunto de hoje. Então, vamos partir do pressuposto de que a coluna ela já foi selecionada ou através de uma metodologia padronizada, ou através de um profissional do desenvolvimento que já fez esse pré-estudo das condições, características da minha amostra, já fez uma seleção dos tipos de colunas que a gente pode utilizar nesse desenvolvimento, e você no laboratório, você tem então esse elemento e você tem a sua tarefa de seguir uma metodologia, uma orientação, instalar essa coluna no sistema e fazer toda a preparação, parametrização do sistema e condicionamento do sistema e da sua coluna. Essa seria a sua função, ok? Aqui, temos uma pergunta aí do Ali, né? Quais os principais problemas relacionados à cromatografia, à coluna cromatográfica? Então é isso que a gente fala. Então, primeiro problema. Qual o primeiro problema que surge na utilização de uma coluna cromatográfica? Vamos começar do começo. São problemas simples, básicos, mas que são fundamentais para a utilização correta e que causam problemas numa análise cromatográfica em função da coluna. Eu começo então pela pré-instalação, ok? Antes de fazer uma instalação, o que você precisa observar? Você vai instalar a coluna no seu equipamento. Essa coluna, o engate é feito através de uma tubulação, que a gente chama de capilar, tubo capilar. Esse tubo capilar ele precisa ser conectado nos orifícios da coluna. Então, um cuidado básico que precisamos ter e que existe muito erro no laboratório, e por causa desse erro, problemas relacionados à coluna cromatográfica, eles são encontrados, ok? Quais são eles? Antes então de fazer uma conexão, a conexão de uma coluna em um equipamento, ok, num sistema, é necessário o quê? A gente verificar se a conexão ela é adequada ao tipo de pressão que você vai trabalhar e ao tipo de solvente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tubulação capilar de PIC, é um plástico, ok? É o mais utilizado porque ele é flexível, ele é de aperto manual e ele tem um ajuste de profundidade em função do seu aperto. Então é uma conexão muito prática de se usar. Então, ao conectar uma conexão em uma coluna, você precisa observar que o nosso tubo, ele precisa estar totalmente conectado à cavidade da coluna. E aí só depois é que eu vou fazer o aperto com a rosca. Esse seria o método mais adequado e correto, o método correto de se fazer uma instalação numa coluna, ok? O que acontece muitas vezes é que ao conectar a coluna, você não faz o devido ajuste da profundidade da cavidade. Então vamos supor que você não encostou o seu tubo dentro da cavidade da coluna. O ajuste de selamento da coluna ele fica inadequado. O que acontece? Isso causa
uma cavidade de volume interno, que a gente chama de volume morto, na cabeça da coluna ou pode ser na saída da coluna. Isso vai ocasionar largura de picos, ok? Baixa resolução, uma eficiência reduzida, pode apresentar picos com ombros e divididos, picos com caudas, ok? Em função apenas de uma conexão que não foi feita adequadamente, ok? Então eu estou falando de uma coisa básica que é a conexão de uma coluna em um equipamento e muitos analistas não prestam atenção se essa conexão está adequada. Se o parafuso está com a anilha em boas condições de selamento, se a rosca do parafuso está em boas condições de aperto, porque essa conexão vai resistir a uma determinada pressão. Essa pressão é a pressão de trabalho. A pressão de trabalho sempre se encontra na cabeça da coluna, ok? Então, a conexão de entrada é a conexão que mais sofre com relação à pressão de trabalho. Essa conexão de entrada normalmente é a conexão na qual você precisa ter mais aperto, ok? Essa conexão, ela resiste a uma pressão em torno de 4.500, 5.000 PSI. Então, nós recomendamos esse tipo de conexão para análise de HPLC ou até HPLC rápido. Mas para HPLC rápido e o HPLC eu já tenho que usar uma conexão de parafuso, anilha e capilar de aço, que é resistente até 1000 bar ou 15.000 PSI, ok? Falamos então somente de um tipo de conexão. Então sempre quando você for fazer a instalação da coluna no equipamento, preste muita atenção se essa conexão foi feita de forma adequada. Se o seu parafuso ele ainda desliza, ok? Vocês conseguem ver aqui, ó, o deslizamento. Esse ajuste ele é feito de acordo com a profundidade da cavidade da conexão. O que nós temos que prestar atenção é que tem fornecedores que trabalham com profundidade de 2 milímetros e fornecedores que trabalham com profundidade de 3 milímetros. Por exemplo, o Waters trabalha com profundidade de 3 milímetros. Se você está utilizando uma coluna Waters, se você tiver uma conexão fixa em 2 milímetros, o que vai acontecer? Vai ter um volume morto, ok? E vice-versa também pode ser verdadeiro. Então, esse ajuste ele é fundamental. Se o seu parafuso já está, ele foi tão usado que ele já está com a fadiga e você não tem mais essa flexibilidade, então o que você tem que fazer? Você tem que trocar essa conexão, cortar essa conexão e refazer uma nova conexão. Se você tiver uma conexão de aço, você precisa trocar de conexão para a coluna adequada. Isso é um erro que ocorre, gente, vocês não acreditam, em todos os laboratórios. Muitos e muitos problemas eu já resolvi simplesmente por causa de um erro de conexão, principalmente para análises de produto de degradação. Se a gente pegar a área farmacêutica ou uma área de análise de traços de impurezas, onde você tem diversos picos, ok? Próximos um dos outros, ou uma quantidade de componentes elevado, você não tem muita resolução e seletividade entre os picos. Essa diferença de volume morto vai fazer com que os picos percam a resolução e você tenha, às vezes, uma impureza que sai bem na cauda do seu pico, ela pode juntar. Então já resolvi muitos problemas por causa de erro de conexão. Lembra que eu falei, é de comprimento e diâmetro interno. O diâmetro interno é o furo interno do capilar. Se esse diâmetro interno ele estiver errado, o que vai acontecer também? Você vai aumentar o volume interno do seu sistema. Isso vai ocasionar, de novo, largura de pico, quebra de pico, baixa eficiência, ok? Uma série de problemas. Então, se você quer evitar problemas numa coluna cromatográfica, que eles falam que é um problema de coluna cromatográfica, mas na verdade é um problema de conexão, primeira coisa, preste atenção, muita atenção, na hora de fazer a conexão. Não tenha pressa, ok? Porque o tempo que você gasta corrigindo um problema de conexão, por exemplo, chamar um pessoal da sua área de manutenção para trocar uma conexão, isso vai te poupar muito trabalho depois.
Às vezes você faz a conexão no final do dia, já cansado, já querendo ir embora para casa, e para tentar aproveitar aquela noite, aquele período que a máquina vai ficar no modo automatizado. E quando você chega no dia seguinte, você percebe que os seus resultados você não conseguiu aproveitar nada. Então, o que a gente recomenda? Muita atenção na hora de uma conexão. Okay? Evite trabalhar com tubos já com fadiga, ok? Já torcidos em forma de L, já mastigados. Procure sempre trabalhar com tubos que tenham uma aparência, ok? Adequada para o uso. Então, gente, não vale a pena economizar nesse tipo de coisa. Isso não custa muito caro. É recomendado ter vários tipos de tubos e parafusos no seu laboratório, numa gaveta onde você possa usar. E você não querer reaproveitar, ok? Tome muito cuidado. Então, vamos falar conexão, selamento, aperto, ok? Parafuso, capilar e diâmetro interno. Seu diâmetro interno tem que ser sempre o mesmo, regrinha. O diâmetro interno de entrada da coluna é o mesmo diâmetro da saída, diâmetro interno da saída da coluna. Sempre é uma regrinha, ok? Básica. Bom, vamos pegar aqui uma pergunta que apareceu. Quais os problemas em passar água em uma coluna de nitrila? Ok? Não tem... O que você tem que perceber é o seguinte. Nós temos as colunas de fase normal e fase reversa, ok? Fase reversa, o recheio ele é mais apolar, baixa polaridade. Fase normal, a fase estacionária, ela tem uma polaridade mais alta. Tem algum problema de passar água na coluna de nitrila? Não. Ok? A água é considerada um solvente muito forte para uma coluna de nitrila. Agora, quando você compra a sua coluna em nitrila, ou NH2, amina, você tem que observar, primeiro, você comprou uma coluna nitrila para uso de fase normal ou fase reversa. Como é que eu sei isso? Basta você observar no manual da coluna qual é o solvente de estocagem. Se a coluna nitrila ela veio estocada em isopropanol heptano ou isopropanol hexano, então quer dizer que essa coluna ela veio preparada para uso em fase normal. Então, para esse tipo de coluna, para ela ter uma maior durabilidade, a gente recomenda não passar água, entrar somente com solvente orgânico, porque ela já veio preparada para uso em solvente orgânico. Se uma coluna nitrila veio armazenada em acetonitrila, a água, que é a combinação de fase móvel mais utilizada para estocagem de coluna, então quer dizer que essa coluna nitrila veio preparada para uso em fase reversa. Então, lembrando, fase reversa é um mecanismo de separação onde eu uso água, ok? Fase normal é um mecanismo de separação onde a fase móvel é puramente orgânica. São duas coisas importantes de a gente lembrar, fase normal e fase reversa. Por que fase normal e fase reversa? Lembrando, cromatografia líquida, ou seja, o meu analito precisa estar no estado líquido da matéria. Então ele precisa estar solubilizado, dissolvido no solvente e de preferência sempre a fase móvel. Então eu seleciono fase normal ou fase reversa em função das propriedades químicas do meu analito. Se o meu analito é solúvel, solvente orgânico, então eu tenho que trabalhar no mecanismo de fase normal, solvente orgânico, puramente orgânico. Se o meu analito ele é solúvel em um solvente que contenha água, então eu prefiro trabalhar com o mecanismo de fase reversa que usa água, porque seria uma fase móvel mais barata, mais fácil de usar, e quando eu tenho uma fase móvel aquosa, eu tenho algumas características que a gente consegue alterar num desenvolvimento que em fase normal a gente não consegue. Por exemplo, ajuste de força iônica, que é o pH. Na fase aquosa eu consigo ter esse ajuste, esse elemento de ajuste para chegar numa separação mais adequada. Numa fase normal a gente já não tem esse mecanismo. Então a gente seleciona o mecanismo, fase normal e fase reversa, em função da solubilidade, primeiro, sempre solubilidade, mas também em função das opções que tem, da versatilidade que a gente tem para desenvolver o método. Ok? Vamos lá, então consegui a lavagem de C18 com água pura é recomendado? Bom, gente, olha só, eu trabalhei com uma coluna C18, fase reversa, tem o solvente água, normalmente tem solvente água. Ele é uma fase aquosa. Se essa fase móvel tem um conteúdo de força iônica muito alto, uma concentração
de sal, que a gente fala, de tampão, muito elevado, ou se ele tem qualquer tipo de sal, o que você tem que fazer? Antes de usar a coluna, o que a gente recomenda? O que eu faço? Se eu vou trabalhar com uma coluna e eu verifico que a concentração do tampão na fase móvel é muito alta, e tem, gente, por exemplo, se a gente pegar muitos métodos farmacopeicos da USP, métodos antigos, a gente tem um tampão que é o inimigo número 1 das colunas, que é o tampão, o fosfato de sódio, ok? E a gente tem metodologias que usa 1 grama, 2, 4, 5, 6, 7 gramas por litro de fosfato de potássio. Esse elemento ele é puramente agressivo e ele tem um problema de miscibilidade muito grande com a acetonitrila. Então, se eu tenho uma coluna que está armazenada com 70% de acetonitrila e o meu sistema tem orgânico na linha, então o que você tem que fazer antes de instalar a sua coluna? Você tem que lavar todo o sistema com água, ok? Todo o sistema com água. E se você trabalhar com uma fase móvel que 90% de água tampão e apenas 10% de orgânico, eu recomendo sempre lavar o sistema com água e lavar a coluna com água, ok? Para retirar possíveis concentrações altas de orgânico, porque você não sabe se o seu sistema ficou estocado em metanol puro. Se o seu sistema ficou estocado em metanol puro e você entra com uma fase móvel com alta concentração de tampão de fosfato, ou ele ficou armazenado em acetonitrila, o que vai acontecer? Pode ocorrer precipitação no sistema e na coluna. Então, respondendo a pergunta aqui da Fios Ponton, né? É recomendado sempre lavar a coluna com água 100% depois da utilização de uma fase móvel altamente, com uma concentração muito alta de sal, fosfato de potássio, por exemplo, acetato de potássio, ok? Ou reagente de pariônico, né? Heptano sulfônico de sódio, hexano sulfônico de sódio. Sempre você lava depois da análise. O primeiro eluente, o primeiro solvente de limpeza é água 100%. Ok? Você vai deixar então 20 vezes o volume, 30 minutos para uma coluna pequena e até 1 hora para uma coluna grande, a fluxo de 1 ml por minuto, a água 100%. Depois você vai entrar com o solvente, esse solvente de limpeza água seria o solvente de limpeza no estágio número 1, onde você vai dissolver qualquer possíveis partículas de sal no seu sistema. Você vai solubilizar com a água 100% e depois você vai entrar com a sua concentração de orgânico aumentando gradualmente. Então eu começo com 100% de água, que depois eu desço a concentração de água e ao mesmo tempo eu cresço a concentração do meu orgânico. Normalmente acetonitrila. A maioria das colunas de fase reversa, elas são armazenadas em acetonitrila água. Então a gente começa então com uma rampa de gradiente, subindo a concentração de acetonitrila até 100%. Lavo com 100% de água, desço para 0, cresço 100% de acetonitrila. Nesse estágio, o que a gente está fazendo? A gente está entrando com solvente de força orgânica, muito alta. Lembra que eu falei, fase reversa C18, apolar, eu estou entrando com solvente apolar. Esse solvente vai ter uma afinidade muito grande com a minha fase estacionária. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma força de arraste, de enxágue maior, para arrastar possíveis interferentes que ficaram retidos na fase estacionária da coluna. Então depois você entra com orgânico de alta concentração. Depois você baixa de 100% de acetonitrila para uma proporção de 70-30. 70 de acetonitrila, 30 de água, nunca mais de 50% de água. E aí você passa mais 15 minutos nessa proporção, finaliza o seu sistema, pode retirar a coluna do seu sistema, sempre fechar com o plug, os parafusos, ok? Plug. E armazenar a sua coluna, ou seja, a sua coluna está pronta, está limpa e ela pode ser armazenada adequadamente para um uso futuro. Ok? Vamos responder essa pergunta aqui. Qual o momento necessário, qual o momento necessário para regenerar uma coluna? Você tem que, como um termômetro, como é que você sabe que você está com febre? Tem um parâmetro, 37,9, 38, então na cromatografia líquida é a mesma coisa. Você precisa ter métricas, parametrizações no seu sistema, que normalmente eu coloco na minha análise.
eu estabeleço na minha análise alguns parâmetros básicos antes de começar uma análise. Por exemplo, eu quero saber a eficiência, número de pratos teóricos, a simetria, a largura já está diretamente proporcional ao número de pratos teóricos. Essa métrica vai dizer para você se você já está com uma baixa eficiência. Então você tem que estabelecer um critério. A minha eficiência precisa de pelo menos 2.000 de pratos teóricos. Eu preciso de pelo menos uma resolução de 1,5 a 2. Quando os valores de eficiência e resolução eles caem abaixo da minha tolerância, eu já não tenho condição mais de usar essa coluna. Então o que eu tenho que fazer? Primeira tentativa seria uma limpeza. Limpeza com solvente forte, que a gente fala, solvente de coluna de fase reversa, lembra? Apolar. Eu preciso de um solvente apolar. Então eu vou entrar primeiramente com um solvente altamente, com baixa polaridade, altamente apolar, para fazer uma limpeza. Essa é a primeira tentativa, uma limpeza com solvente agressivo. Fase reversa, o solvente agressivo é metanol, acetonitila 100%, ok? Pode até entrar um heptano, mas isso aí já é uma outra história, isso já entra na parte de regeneração. Você fez a limpeza. O que você tem que fazer? Entrar com essa coluna de novo no sistema e fazer um teste de performance. Você precisa ter estabelecido no seu laboratório um método de teste de coluna. Rápido, 5 minutos. Por exemplo, metilparabeno. Okay? 50-50 metanol água. Metilparabeno sai em torno de 3 minutos. 3 a 5 minutos, dependendo da coluna que você vai usar. Você consegue avaliar número de pratos teóricos, a simetria. É um bom indicador. Mas você precisa estabelecer isso no seu laboratório, o método de avaliação de coluna. Se você, após um procedimento de limpeza, você não conseguiu colocar a coluna em condição de uso, então o próximo passo seria ou descartar a coluna ou entrar com o processo de regeneração química. Okay? Lembre-se de uma coisa, todo processo de limpeza, regeneração, eles são processos agressivos. Eu preciso agredir a coluna para tentar restaurar? Eu preciso. Só que toda vez que a gente faz isso, em termos de pressão, agressividade química, a gente reduz o tempo de vida útil da coluna. Então o processo de regeneração, ele já entra realmente como se fosse um tratamento de choque. Eu já mando a coluna para a UTI. E aí você faz toda aquela etapa de regeneração química, isso a gente tem lá no nosso blog, essas informações, ok? Como fazer a regeneração química de uma coluna. E a gente pode então seguir esses procedimentos ou aqueles que vêm indicados no manual do próprio fornecedor, ok? Resolvido aí? Respondido essa de regenerar, quando é o momento necessário. Muitas vezes você gasta um tempo enorme de regeneração e você não resolve o problema, ok? Mas fica a critério do usuário tentar regenerar ou pegar então uma pessoa, né, que está começando, estagiário, e falar, olha, sua função vai ser aqui no laboratório tentar regenerar as colunas que já a gente não tem um bom resultado. Ok? Qual o momento necessário? Vamos lá, acho que essa foi. É eficiente limpar a coluna com água acima de 80 graus? Olha só, gente. Qual que é a temperatura máxima de trabalho de uma coluna de cromatografia líquida com recheio à base de sílica gel? Eu não falei do recheio, tá? Mas o recheio, normalmente, o suporte sólido do recheio da coluna é a sílica gel. Essa sílica gel é modificada com os seus radicais, dependendo do tipo de radical. Mas a sílica, a resistência química dela, média, recomendação dos fabricantes é não passar de 60 graus. Ok? Posso lavar uma coluna acima de 80 graus? Não. Sílica gel? Não. Se você estiver trabalhando uma coluna polimérica que faz para análise de açúcares, ácidos orgânicos, aí já é uma outra história. Essas colunas em fase polimérica, o suporte é a sílica gel. Então elas têm uma resistência à temperatura muito mais alta. Ok? Então já é uma outra história. Falando aqui das colunas de cromatografia base sílica gel, que é a maioria, fase normal, fase reversa, não, a gente não pode passar a água a 80 graus. No máximo 60 graus. Mas lembre-se, sempre quando você trabalha nos extremos, é agressão, reduz o tempo de vida. Ok? Então a gente recomenda trabalhar no máximo 50 graus com coluna de sílica gel. É a temperatura normalmente padrão, por exemplo, para análise de UHPLC, que tem uma pressão muito alta. Então, trabalhar com a temperatura alta numa coluna de UHPLC, isso
diminui esse estresse, ok? Então ele coloca uma condição um pouco melhor, mas normalmente a gente sobe até 50 graus. O que você deve estar confundindo, foi o Léo que perguntou, é o seguinte: quando você tem um problema de cristalização, precipitação dentro do HPLC, é recomendado que você faça uma limpeza com água e dependendo do tipo de sal que ficou cristalizado, pode ser que isso não saia. Ele fique impregnado principalmente nos check valves da bomba, ali nos cartuchos de entrada e saída das válvulas de vedação. Nessas situações a gente recomenda o quê? Sem coluna, ok? Você vai tirar a sua coluna e você vai colocar uma união sem coluna, uma união de volume morto no seu sistema. E você vai lavar todo o sistema com água, aí você pode esquentar a sua água no ebulidor, no banho, e aí sim você pode lavar o sistema a 80 graus. Ok? Lava toda a bomba, todo o sistema, o detector, e aí não tem problema. E aí você está garantindo que você está dissolvendo qualquer tipo de sal precipitado no sistema. Ok? Respondeu então, essa de 80 graus deve ser então a lavagem sem coluna, ok? Não com coluna. Qual a melhor proporção para limpeza e estocagem de coluna? Já falei. A maioria dos fabricantes de cromatografia líquida utilizam para a fase reversa 70-30. Acetonitrila, 70%. Água, 30%. Essa seria a melhor combinação de estocagem de uma coluna. Eu sempre recomendo, o melhor solvente, o solvente amigo da coluna é aquele qual a coluna veio estocada. Então, eu procuro sempre armazenar no solvente de estocagem, água acetonitrila. Se for uma coluna de fase normal, normalmente é isopropanol, heptano ou hexano. Então, você sempre dá uma olhada no manual de uso da coluna, qual é o solvente de estocagem. A melhor condição é o solvente de estocagem. Bom, aí me perguntam de vez em quando, mas eu tenho, a minha fase móvel não é acetonitrila, é metanol, o modificador orgânico é metanol. Eu tenho que passar acetonitrila, água, e guardar com acetonitrila água. Eu já não posso guardar com metanol, água, ao invés de acetonitrila? Sim. Você tem que armazenar a sua coluna com modificador orgânico e um pouco de água, cerca de 30%, nunca passar de 50%. Facilita realmente, se você tem uma coluna dedicada a um método onde o modificador orgânico é metanol, você sim pode usar o metanol água como solvente de estocagem, ok? Ele não é o mais, assim, ele não vai ser tão bom quanto a acetonitrila água, mas ele vai facilitar o dia a dia, ok? Obrigado pelo esclarecimento. É válido inverter a coluna após a regeneração? Ok, boa pergunta. Léo, olha o seguinte. Em que situação que você inverte a coluna? Quando existe algum tipo de obstrução física. Não é nem química, é físico. Como é que eu observo isso? Através da pressão de trabalho. Então, se eu estou trabalhando com uma coluna, que é o sentido de fluxo, nesse sentido de fluxo, a pressão ela está subindo a um ponto limite que está desarmando o sistema. Então o que a gente faz? A gente procura nessas situações lavar a coluna no sentido inverso, porque normalmente a sujeira, aquilo que impregnou, aquilo que está obstruindo parcialmente ou obstruindo totalmente a coluna, ele fica preso normalmente na entrada, na cabeça da coluna. O fato de você inverter a coluna e lavar no sentido inverso, você consegue muitas vezes expulsar a sujeira pela entrada. Então eu sempre recomendo conectar o capilar, ok? E deixar o capilar solto para o lixo e não conectar no detector. Ou deixar a coluna aberta com papel. E aí você observa se a pressão, conforme vai passando o solvente, ela começa a cair, sempre com fluxo baixo. Ok? Beleza? Então inverter a coluna são nessas situações. Se a pressão está muito elevada, não tem outro jeito. Uma das situações é lavar com ela invertida. Posso inverter a coluna? O que acontece é o seguinte, toda a coluna vem com a indicação de uso, mas na verdade isso aqui tanto faz. Okay? A coluna é empacotada, a entrada e a saída da mesma forma. Só que os fabricantes eles estabelecem uma direção para orientar você somente, ok? Então, uma vez que você começou a usar nesse sentido, que é o sentido que está indicado a flecha, a gente recomenda que você sempre use no mesmo sentido, ok? Então, a gente orienta a etiqueta, que é o sentido de uso da coluna. Eu não posso, a cada momento, inverter a minha coluna. Por quê? Eu vou estar degradando a coluna de uma maior facilidade, assim, com tempo, ela vai se degradar num tempo mais rápido. Ok?
ok? A gente só faz a inversão durante o uso em casos extremos, onde o uso no sentido normal já não está trazendo um resultado mais eficiente. Eu já fiz a limpeza, a regeneração e não adiantou. Um último recurso seria tentar usar a coluna no sentido inverso. Eu já fiz isso muitas vezes. E muitas vezes você consegue fazer um tanto mais de análise com ela invertida. Mas não se engane, ela não vai trabalhar muito tempo invertida. Se você já chegou no estado máximo e degradou ela nesse sentido, ela pode funcionar algumas injeções nesse sentido. Não queira colocar uma sequência muito grande de análise com uma coluna invertida, que provavelmente você pode ter um problema durante a análise. Ok? Serve por uma medida cautelar de emergência, mas isso não dura muito tempo. Ok? Ok. Então a gente está quase aqui chegando no fim. Instalação a gente já falou, a gente já esclareceu a dúvida de todo mundo. Pré-instalação, instalação e montagem. A gente já falou de ativação. A gente não falou de ativação e condicionamento, a gente falou de regeneração. Uma vez que então que você montou a sua coluna no seu sistema, ok? Você tem que observar quais os solventes que você vai trabalhar, solubilidade, miscibilidade, isso é fundamental em cromatografia líquida. Uma vez que você já checou todas essas questões de miscibilidade, solubilidade, aí então você está pronto para entrar com a sua, após o que você fez a instalação no sistema, você já pode entrar com a fase móvel, ok? De trabalho. Vamos pegar aqui uma outra Luiz Batista. Boa noite. A utilização de pré-colunas é indicada para todos os métodos ou apenas para matrizes mais complexas, como pomadas e géis, por exemplo? Olha só, eu recomendo sempre a utilização de pré-coluna. Se a matriz é mais complexa, se a matriz é mais suja, a pré-coluna ela vai ter um papel mais importante, mais fundamental. Okay? É óbvio que todas as etapas de preparação da amostra, da filtração, extração, você tem que usar todos os recursos de preparação. A pré-coluna não substitui nenhuma etapa de preparação da sua amostra, mas a pré-coluna vai ser um elemento adicional à sua coluna. Então vamos supor que eu tenho uma pré-coluna aqui instalada na cabeça da coluna, ela vai ter o mesmo recheio da coluna. Então as degradações e o ataque físico, o ataque químico, o ataque físico vai ocorrer primeiro na pré-coluna. Isso pode poupar a vida ou estender a vida útil de uma coluna. Não que sua coluna vai durar para sempre, mas você pode estender a vida útil de uma coluna. Então eu sempre recomendo o uso de pré-coluna. Mas onde é que está o problema nos laboratórios? Porque os laboratórios, quase todos, não usam pré-coluna. Porque é mais um elemento que você precisa ter no seu laboratório para trocar, substituir e monitorar. E muitas vezes as pessoas não querem fazer isso. Então o que acontece é o seguinte, quando você está usando pré-coluna, então você está fazendo a sua análise, ok? E pode ocorrer de a pré-coluna saturar. E aí pode ser que no meio de uma análise você tenha problema por causa da pré-coluna. Então muita gente fala, eu tirei a pré-coluna e resolveu o problema. Eu não vou usar mais pré-coluna porque eu perdi uma análise por causa da pré-coluna. E fica reclamando da pré-coluna. Só que a pré-coluna ela exerceu o papel que ela tem de proteger a coluna. Só que quando ela protege, ela chega no seu ponto limite, ela precisa ser substituída. E você não tem o que fazer. Só que é muito melhor você substituir a pré-coluna em termos financeiros do que substituir a coluna. Então o que a gente recomenda? Usa a pré-coluna, só que você estabelece um intervalo. Não espere a pré-coluna chegar no seu ponto limite de saturação para trocar, porque vai acontecer durante a análise. Então você sempre estabelece uma rotina. Olha, eu vou usar essa pré-coluna por tantas injeções para esse método. Eu vou usar essa pré-coluna por tanto tempo, mas eu tenho que trocar regularmente antes de a pré-coluna apresentar problema. Ok? Mas a minha opinião e a opinião dos especialistas em cromatografia é sempre utilize pré-coluna. Ok? Respondido aí essa da pré-coluna. Muito bem. Vamos caminhar para o final então. Então eu já passei pelo 1, pelo 2. Muitas perguntas que tem sobre ativação. Eu peguei, eu vou instalar uma coluna que ficou armazenada por muito tempo. Ou uma coluna nova. Eu posso colocar no meu sistema e já entrar com a minha análise diretamente? Não. Então se você estudar lá o manualzinho de uso, recomendações de uso da sua coluna, o que você tem que fazer? Existe um processo chamado de ativação. O que é o processo de ativação? A ativação é restabelecer a atividade química de uma coluna que ficou sem uso por muito tempo. Não adianta você instalar uma coluna nova com a sua fase móvel e já querer que ela te dê resultados. Ela não vai acontecer isso.
ela vai ficar com os resultados instáveis, com resultados, uma variação muito grande e resultados de eficiência baixo, porque ela está desativa, que a gente chama de desativação. Então você precisa fazer sempre a ativação da sua coluna. Colunas de fase reversa, você ativa com 100% de solvente orgânico, acetonitrila ou metanol. Colunas de fase normal, você ativa a coluna com 100%, por exemplo, de quizaneptano. Você vai ter que ter esse tempo de condicionamento da coluna, normalmente 30 minutos, 1 hora. Depois que você condicionou a sua coluna, aí você vai adequar a coluna à sua fase móvel, ok? Então, se você entrou com alta concentração de solvente orgânico, você vai entrar com a sua fase móvel em seguida. Verifique antes a concentração do seu sal, do seu tampão. Se for muito elevado, você tem que passar uma proporção antes com água. Eu faço sempre o seguinte, olha, eu tenho lá uma concentração, a minha fase móvel, eu fiz ativação com coluna de fase reversa C18. Eu fiz ativação com um solvente altamente orgânico, 100% acetonitrila. A minha fase móvel de trabalho, eu tenho lá 3 gramas por litro solvente de tampão fosfato, 90% aquoso. O que eu faço? Eu entro com uma fase móvel 90% água pura e 10% o modificador orgânico. Depois que eu passo o 90-10 água, que é a mesma proporção do meu solvente na minha fase móvel, só que sem o tampão, eu posso depois entrar com uma solução tamponada. Então isso é uma dica muito legal que evita muitos problemas, ok? Nunca entre com uma solução com alta concentração de tampão, onde a coluna tem alta concentração de orgânico. Entre primeiro com uma fase móvel simulada, que seria a sua fase móvel aquosa, sem o tampão. Okay? Dá um pouco mais de trabalho, sim, sempre. Lembra que eu falei? Gastar um pouco mais de tempo no início vai evitar perda de tempo maior durante a análise, ok? Então vale a pena a gente concentrar mais tempo na preparação, sem correria, gente. Na hora de iniciar, de fazer a preparação do seu sistema, de fazer a preparação da sua amostra, ok? Sem correria, não adianta, isso aí não dá certo. Fazer correndo, pode ter certeza que lá na frente não vai dar certo, ok? Então gasta tempo na preparação, principalmente no condicionamento, instalação da coluna, verificação de solubilidade, ok? Concentração do tampão. Esses são pontos fundamentais que eu gasto o meu maior tempo e depois eu tenho certeza que eu posso ir para casa, deixei o sistema programado, rodando. A probabilidade de eu chegar no outro dia e a gente está com a análise em ordem é muito grande. Não estou falando que é 100%, mas a probabilidade é bem maior do que eu tentar fazer as coisas correndo para deixar lá e isso aí normalmente não dá certo, ok? Então, gente, gaste mais tempo na preparação, ok? Na preparação da sua amostra, na preparação da fase móvel, ok? No condicionamento do sistema, no setup do sistema, na programação, na configuração. Isso aí é o tempo que vocês devem gastar mais, assim, se dedicar mais nessa preparação, óbvio que desde que o método já está escrito, não estou falando isso no desenvolvimento, ok? No desenvolvimento a gente tem outras etapas que a gente gasta mais tempo, mas realmente numa análise de rotina, onde as condições já estão pré-estabelecidas, ok? Então aí a gente tem que prestar atenção. E o último ponto aqui, ok? As perguntas aí eu acho que eu respondi todas, não chegou mais nenhuma pergunta nova, eu vou para o último ponto então, que depois são as condições adequadas de uso. E aí as condições adequadas de uso para uma coluna, em geral, você tem que procurar essa informação no catálogo do fabricante, ok? Nós temos também lá no blog quais são as condições fundamentais, mas a gente tem que prestar atenção que existe um universo muito grande, né? Aqui, ó. Essas cores aqui, ó. Okay? Aqui a gente está falando de colunas de dimensões diferentes e tipos de recheios de fases estacionárias diferentes, ok? Então existe uma infinidade de fases aí, de colunas, que a gente precisa ter uma atenção um pouco melhor, estudar sobre aquela coluna para a gente saber quais as condições mais adequadas para trabalhar, ok? Aqui surgiu uma outra pergunta, então, olha lá, vamos lá do Ali. Problemas de picos andarem pode ser algo na minha coluna ou apenas na fase móvel? Pode ser no seu sistema. Ok? Vamos supor, o tempo de retenção dos picos, eles aumentam ou diminuem? Ok? Se eles diminuem, pode ser um vazamento no sistema. Se eles aumentam, pode ser uma variação de fluxo. Pode também ser variação de seletividade química.
pode ser variação da composição da fase móvel, pode ser que a sua mistura gradiente do seu sistema de bombeamento não está sendo feita adequadamente, não está preciso. Então, você tem que se atentar, ok? Então, a função... outra coisa que eu falei lá atrás, lembra? Se a sua coluna não está bem condicionada ou não teve um processo de ativação adequado, ok? O sistema não está bem estabilizado, a temperatura não está estabilizada. Se você começa a fazer a sua análise antes de uma coluna estar corretamente condicionada, os picos podem andar, ok? Eles podem se deslocar para frente ou para trás, depende do tipo de problema, ok? Respondido a pergunta, então a questão dos picos, do tempo de retenção variar para cima ou para baixo, isso tem a ver com o condicionamento, com o equilíbrio, pode ser um problema do equipamento, pode ser um problema do que eu falei de conexão, a conexão não foi feita adequadamente, tem um micro vazamento, por exemplo. Então a gente vai ter um problema aí de oscilação de tempo de retenção, ok? Vamos finalizar aqui, então faltam mais alguns minutinhos para a gente finalizar. E para a gente terminando então aí já, as condições adequadas, é o que eu estava falando. O que a gente tem que observar? As regras básicas, gente, para a gente guardar aí na memória, para usar uma coluna de uma forma correta, ok? Vamos lá. Primeira coisa, qual que é o solvente? Solvente é adequado para a fase estacionária, ok? O meu solvente ele está isento de partículas, ok? Eu preciso ter um processo então de filtração da minha fase móvel, filtração física, ok? No caso da amostra, qual que é a matriz? É uma matriz complexa, biológica? Eu preciso então fazer uma limpeza, ok? Dessa minha amostra antes de trabalhar. Limpeza química, né? Diferente de filtração, muita gente confunde. A filtração ela é física, ela vai eliminar partículas, mas muitas matrizes possuem componentes químicos que podem agredir a coluna. Então eu preciso fazer preciso do meu método de preparação da amostra, extrair esses interferentes, okay? Que podem degradar a coluna. Então a gente precisa ter uma atenção muito grande na preparação da minha amostra, da fase móvel, com certeza. Ela precisa ter uma ótima qualidade, um grau de pureza muito alto, uma boa filtração, ok? E lembre-se que o inimigo número 1 de uma coluna é a fase móvel, ok? A amostra, sim, pode saturar a sua coluna, mas lembre-se que você normalmente injeta um volume muito pequeno da amostra, 10 microlitros, 5 microlitros, o PLC 1 microlitro. Fase móvel, nós temos a fase móvel continuamente lavando a coluna. Então, eu tenho lá 1 ml por minuto, né? A gente tem 60 minutos, 60 ml por hora, 10 horas, 600 ml. Meio litro, né? 20 horas, temos aí mais de 1 litro de fase móvel que percorre e lava a sua coluna, uma coluna de HPLC analítico, ok? Uma coluna de HPLC clássico. Nós temos o volume de trabalho, o volume de lavagem de uma coluna, ele passa de 1 litro por dia. Então, se você tem uma fase móvel de péssima qualidade, seja solvente orgânico, seja os reagentes de pariônico, seja os seus tampões, os sais que foram escolhidos não adequadamente, se a sua água está com problema no seu laboratório, o seu purificador de água está com problema, não está apresentando uma boa condutividade, o filtro de saída, filtro físico de 0,2 micrômetros já está saturado. Gente, aí realmente não tem segredo, não tem nada que eu possa dar de dica aqui para vocês que possa salvar a coitada da coluna, ok? Então, fase móvel, a gente tem que ter muito cuidado, ok? Na preparação, na filtração, na escolha adequada, ok? Para que a gente possa ter uma durabilidade maior de uma coluna. Mas, gente, a coluna cromatográfica, ela tem um tempo de vida útil, ok? Pode ser 500 injeções, 800 mil, 2.000 injeções, depende do uso, ok? Depende da matriz da sua amostra, da agressividade química, dos solventes, do estresse que você ocasiona em termos de pressão alta,
Então, a durabilidade é em função da análise, ok? E dos cuidados que o usuário tem. Muito bem? Então, se você quer uma coluna que dure por mais tempo possível, você tem que seguir todas essas regras básicas, mas você vai atingir um tempo limite, que é o tempo de vida da coluna. Lembre-se que o estresse que ela sofre é químico e físico. O químico você pode reduzir ao máximo, o físico não tem o que fazer. O físico é a pressão de trabalho. Esse estresse físico ele vai degradar a coluna e ele vai compactar o recheio e fazer com que essa coluna, com o tempo, a pressão de trabalho vá subindo. Isso não tem o que evitar, por causa do estresse físico, ok? E aqui temos uma última pergunta lá para a gente finalizar a nossa live. Uma temperatura mais alta, 45 graus e um fluxo baixo, causaria dano à coluna? A gente respondeu lá no começo sobre a temperatura. Nunca atingir uma temperatura acima de 60 graus para colunas à base de sílica gel. Então, 45 graus posso usar? Sim, pode usar, ok? Sem problema nenhum, nunca atingir acima de 60. Se tiver uma coluna de fase polimérica, não tem problema, 80, 100 graus, ela já tem um suporte físico mais resistente à temperatura, ok? É isso aí, gente. Chegamos aí ao nosso término da nossa live de hoje. É um assunto técnico, né? Muito tempo, quase 1 hora de live aí. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Continue seguindo aí a gente no canal. E aí eu quero que vocês levem esse conhecimento aí para o dia a dia e aí vocês mandem informação, vocês podem mandar as perguntas aí que a gente vai então ajudar vocês aí no dia a dia, ok? E então a gente fica por aqui no dia de hoje. Foi um prazer aí estar com vocês nessa noite e uma boa noite para todos vocês aí, tá bom? Estamos aqui, continuaremos, teremos mais lives, ok? Um abraço, tchau, tchau para todo mundo!